Bem-vindos a mais um vídeo do canal da editora Escrita Nobre. Eu sou Liz Ribeiro e estamos aqui na Expo Cristã 2025 em São Paulo. E neste momento eu estou com ela, a Robervânia Feitosa. Seja muito bem-vinda, Robervânia. Muito obrigada. E nós gostaríamos de conhecer um pouquinho sobre a Robervânia. Primeiro, é um grande prazer estar aqui nesse momento tão especial. Parece clichê, né, dizer que é muito especial, mas realmente esse ambiente de livros é um ambiente que mudou a minha história, mudou a minha vida. Meu nome é Robervânia Feitosa, eu sou uma migrante nordestina, vim muito nova para Brasília, mas desde muito cedo eu gostei muito de ler. E naquela época, a minha leitura era mais como uma fuga, que eu usava para a realidade que eu vivia. Mas descobri que a leitura transformou a minha vida, os livros mudaram a minha história, me levaram a viver 30 anos na função de professora. Né? Hoje eu estou aposentada dessa função de professora, mas a educação, o conhecimento é algo que eu sou apaixonada até hoje. Se eu fosse resumir, eu diria que eu gosto de aprender e gosto de ensinar. O livro nasceu muito disso. Todas as experiências de leitura que eu vivi, de tudo aquilo que eu gosto de fazer, quando eu aprendo algo, eu gosto de colocar em prática. O livro nasceu dessas experiências que eu vivi. Ah, legal. E essas experiências que você viveu, estão aqui nesse livro maravilhoso? Estão. O livro Vivendo Princípios de Sabedoria. Um livro maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Bom, esse livro, ele nasceu até eu conto lá na introdução do livro, que assim, nos momentos de dor, que as oportunidades normalmente elas crescem e elas aparecem e surgem. O ano era 2020, o ano da pandemia. E aquele ano foi um ano difícil para toda a humanidade, um ano difícil para a nossa nação e difícil para todas as famílias e para mim também. As pessoas viviam muito adoecidas naquela época, muito instáveis emocionalmente. E eu também comecei a ficar, mesmo me achando uma pessoa forte emocionalmente, eu comecei a ficar um pouco instável emocionalmente por conta de tudo que estava acontecendo. Foi aí onde eu resolvi fazer 31 dias de live, né, no Instagram, mergulhando no livro de Provérbios, que já era um livro que eu gostava bastante. Sim. E eu ia lendo um livro de Provérbios, de cada dia eu tirava um tema ali daquele livro e eu desenvolvia aquela temática, né? Todos aqueles princípios passados ali há mais de 3.000 anos, mas que traziam uma verdade para os dias de hoje. E ali tornou-se anotações em um caderno. E aquelas anotações ficaram adormecidas ali, paradas. Mas lá no fundo eu tinha um desejo de ser escritora, porque eu sempre gostei de ler e gostei de escrever. De maneira ali, né? Gostava de escrever as minhas coisas. E dali foi quando surgiu a oportunidade de conhecer as meninas. E aí esse sonho realmente reavivou dentro de mim, fomos dando os passos e chegamos até aqui. O caderno, as anotações que estavam num caderno de 31 dias de live se tornou nesse livro. E por que você escolheu a Escrita Nobre? Primeiro porque sim, nós nos conectamos lá em Brasília, conheci as meninas lá em Brasília no lançamento do livro de uma amiga minha, que é de lá. Elas foram fazer o lançamento lá em Brasília e eu fui para o lançamento delas. E ali conheci as meninas e já passou uma conexão ali, e aí já começamos a conversar. Sabe aquela coisa que quando você já conversa, elas já me acolheram, já fomos conversando. E aquilo que parecia para mim impossível, elas se tornaram muito fácil. Fizeram com que eu acreditasse que era totalmente viável, que a gente poderia ir para os passos. E assim foi. Foi muito leve escrever esse livro, porque elas nos acolheram de uma forma que tornou as coisas muito mais leves, muito mais fáceis. A caminhada foi muito tranquila, né? E elas têm muito nisso, elas têm muito a ver com isso. De forma que elas realmente levaram uma coisa de maneira tranquila para mim. Que legal. E hoje você vai fazer o lançamento ainda, nós estamos gravando antes do lançamento, né? E eu gostaria de saber como que está a sua expectativa de poder lançar esse livro num evento como esse, né? Um evento que traz essa temática e
que é tão relevante para o livro, do título que traz muita força. É muito emocionante, assim, porque se a gente for imaginar, eu sou uma sexta mulher de uma família de 12 filhos, vindos lá do Nordeste. E assim, honrar os meus pais, né, com esse livro, para mim é muito importante, porque, de verdade, eu não imaginava. Às vezes a gente tem sonhos, mas esses sonhos eles ficam meio que guardados ali, né? Mas assim, viver esse momento hoje, nesse ambiente, né, que eu vejo como ambiente espiritual, né, de colocar um tema que é bíblico, que é princípio, né, fundamental, e lançar isso nesse ambiente, para mim era inimaginável. Olha, é aquilo que eu ouvi das outras meninas que lançaram, e é isso mesmo. Quando Deus está quando Deus coloca os seus sonhos também no nosso coração e está no coração dele, as coisas vão acontecendo. E realmente eu estou muito feliz mesmo. Porque acho que é mais daquilo que a gente pensa, né? Deus faz muito mais. Sou muito grata a Deus por esse momento, tá? Com certeza. Para você que quer adquirir este livro, está sendo lançado hoje, o QR Code está na tela, é só pegar a câmera do seu celular e apontar para ele e adquira o seu, porque realmente eu dei uma olhadinha, tá um livro assim incrível, né, Robervani? Eu gostaria que você falasse uma mensagem para quem tem esse desejo, né, de escrever, mas ainda está na dúvida se escreve ou não. Eu sempre digo que todos nós temos uma história. O que nos torna únicos na vida é a nossa história, a nossa experiência. Experiência do que a gente aprendeu, do que a gente viveu. E todos nós temos essa história. Todos nós temos uma história dentro de nós que vale a pena ser contada, né? Eu tenho um capítulo nesse livro que fala que você é um libertador de vidas, né? Baseado num provérbio que tem. E significa o quê? Que todos nós temos alguma área da vida que a gente conseguiu vencer, conseguiu ser vitorioso nela, e a gente tem muito a ensinar para as pessoas, tem muito a passar da nossa experiência, né? Então, esse livro é muito isso, né? Tem o libertador nas 3 dimensões. Às vezes você liberta uma pessoa na dimensão do corpo, na dimensão da alma, na dimensão do espírito, mas de alguma maneira todos nós temos uma história de vida que vale a pena não somente ser contada, mas sendo contada, essa história pode resgatar muitas outras vidas, pode conectar com muitos outros corações. Eu creio de verdade nisso. Verdade. E isso é tão libertador, porque assim, às vezes a pessoa fica com medo, né? Mas se você não coloca no papel, se você não abre a sua boca para falar, aquela pessoa que está aguardando por isso, ela continua ali, clamando por socorro, e você ali guardando um conteúdo que pode ajudar muitas pessoas. Quero aqui te parabenizar por esse livro maravilhoso, que com certeza vai ser sucesso, muito vendido, já é um best-seller, né? Agradecer por poder compartilhar aqui comigo, compartilhar essa tua história incrível aqui comigo. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer você que esteve aqui conosco nesse momento, até este momento. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com mais pessoas e ative o seu sininho de notificação. Se ainda não adquiriu o livro, já o QR Code na tela. Muito obrigada.